Bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a lição da Escola Sabatina, parte de terça-feira, abalado, mas não abandonado, Isaías capítulo 36 e capítulo 37. Vamos analisar com carinho o que está acontecendo. Na lição passada, o rei Senaqueribe manda Rabsaque, um alto oficial do seu exército, e ele vai afrontar justamente a Ezequias, que é o rei ali de Jerusalém, de Judá, e ele vai afrontar. Ele começa a dizer, ó, eu derrotei o Egito, as outras nações vizinhas a gente foi, e o meu rei Senaqueribe, ele devastou todas essas nações aí. Então vocês acham que vocês de Judá vão conseguir vencer também o meu rei Senaqueribe? E olha só, os deuses daquelas nações, a gente devastou tudo, a gente queimou, a gente tocou fogo. Então ele chegou ali e colocou medo no povo de Deus. Bem, diante desse cenário, a gente vai analisar agora justamente isso, abalado, mas não abandonado. E olha só o que diz a lição. Temos 4 perguntas na lição, bem interessante, a gente vai analisar. E a primeira diz assim: como a inteligente oratória do Rabsaque impactou Ezequias e seus oficiais. Olha só que interessante. Diante desse cenário do que ele apresentou, ele apresentou algo verdadeiro. Rabsaque apresentou que Senaqueribe devastou nações ali, conquistou, guerreou, botou medo no povo mesmo. Diante desse cenário, o povo também ali ficaram. Mas olha só que interessante. Se você analisar com carinho 2 Reis e Isaías 36, verso 21 e capítulo 37, verso 4, você vai ver que o povo e o rei rasgaram as vestes e ficaram muito tristes. Eles ficaram tristes sim, mas diante desse cenário profundamente abalado e com lamentações angustiadas, Ezequias voltou-se para Deus, buscando humildemente a intercessão de Isaías, o profeta cujo conselho seu pai tinha ignorado. O rei Acaz tinha ignorado o conselho do profeta Isaías, e agora Ezequias ele volta o rosto para o Senhor e procura o profeta de Deus para te dar conselhos. Como Deus encorajou Ezequias? Se você for analisar com carinho, Isaías capítulo 37, versos 5 ao 7, você vai ver lá que Deus ele estava do lado do seu povo. Deus mostra que está do lado do seu povo. Olha só o que diz: a mensagem foi breve, mas suficiente. Deus estava do lado do seu povo. Isaías profetizou que Senaqueribe ouviria um rumor que o faria desistir de seu ataque a Judá. Foi isso imediatamente cumprido. Mas olha só, diante desse cenário, o rei Senaqueribe, ele ainda manda uma carta ainda para o rei Ezequias. Olha só o que diz: temporariamente frustrado, mas sem desistir, Senaqueribe enviou a Ezequias uma mensagem ameaçadora. Diz assim: não deixe que o seu Deus, nem quem vocês confiem, o engane ao dizer: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Será que os deuses das nações livraram os povos levaram os povos que os meus pais destruíram? Olha só que interessante. Então ele manda essa carta para o rei Ezequias: olha, não deixe que o seu Deus, se o seu Deus está dizendo que vai livrar vocês, tenha cuidado. A gente pegou muitas nações aí, queimamos os deuses dele, devastamos os deuses dele. Então ele manda essa carta para o rei Ezequias. Dessa vez Ezequias foi direto ao templo e apresentou a mensagem diante do Senhor dos Exércitos, entronizado acima dos querubins. Olha só que interessante, Isaías capítulo 37, verso 15 ao 20, Deus, ele dá uma resposta interessante para o rei Ezequias. Olha só a pergunta: como a oração de Ezequias identifica o que estava em jogo na crise de Jerusalém? Olha só, o ataque principal que usou Rabsaque e Senaqueribe, eles confrontaram ali contra a fé do povo, porque viram que muitas nações, algumas das cidades de Judá foram tomadas, e eles confrontaram: olha, se o seu Deus não conseguiu livrar alguma dessas nações aí de Judá, e também algumas nações que a gente devastou, vocês acham que eles vão livrar você? Então foi confrontado a fé daquele povo ali. E olha só que interessante, Senaqueribe atacou intencionalmente a defesa mais forte de Ezequias, a fé em Deus. Em vez de fraquejar, Ezequias apelou para que o Senhor demonstrasse quem ele era, para que todos os reinos da terra soubessem que
que ele é o Senhor. Então, Isaías capítulo 37, verso 20, foi justamente isso. Eu não sei o que você está fazendo diante de uma provação que chega para você. Eu não sei o que você está fazendo na hora que alguém confronta a sua fé. Meu querido jovem, preste atenção, as aulas vão voltar, alguém vai confrontar, vai estar direto com a sua fé. Mas você precisa apresentar esse Deus grandioso, esse Deus vitorioso, que é capaz de livrar você de todas as provações. Então, Ezequias, ele entendeu isso. Ele mesmo em meio a tantas provações, ele se jogou aos braços do Senhor e se entregou ao Senhor por completo. E olha só, Ezequias faz uma oração no capítulo 37, verso 15 ao 20. Em quais atributos de Deus ele se concentrou? Qual princípio nessa oração nos incentiva a fortalecer a fim de permanecermos fiéis em nossa crise pessoal? Eu destaquei 3 coisas interessantes. Diz que Deus está acima dos querubins, Deus é superior a todos os querubins, Ele é grandioso, só Deus é rei dos reis, Ele que comanda tudo, controla tudo, Ele é criador dos céus e da terra. Então essas 3 coisas interessantes a gente pode notar. Deus está acima de tudo, Ele é rei dos reis, se tem nações, E uma coisa interessante, Ele está acima do seu pai, está acima da sua mãe, está acima daquilo que te está fazendo sofrer. Deus, Ele é grandioso. Ele pode te livrar de todas as coisas. E também Ele é criador. Ele é capaz de recriar, transformar a sua vida. Então deixa Deus habitar no seu coração. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Você vai ver o poder de Deus grandiosamente. Então Ezequias entendeu isso. Mesmo em meio às provações, mesmo algumas cidades de Judá sendo destruídas, Ezequias entendeu que ele precisaria buscar o Senhor. Não devia fazer como seu pai, que foi rebelde ao Senhor. Então Ezequias está começando uma renovação espiritual na vida do povo e principalmente na vida daquela nação. Então que nós possamos fazer o mesmo. Em meio às provações, buscar o Senhor constantemente e confiar na palavra dele. Vamos orar? Senhor Deus e grande Pai, muito obrigado por essa mensagem. Pedimos que o teu santo e bom Espírito, Senhor, venha estar conosco. Abençoa cada pessoa que está vendo esse vídeo nesse momento, em nome de Jesus. Amém.